Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nos cumprimentamos a todos quantos aqui se fazem presentes e também ao internauta que interage conosco. É com alegria que nós também a eles nos dirigimos, na certeza de que hoje, em mais um culto de doutrina, todos nós seremos abençoados pela palavra que nos será ministrada. Muito bem. A temática doutrinária desta noite é confiança no reino divino. Confiança no reino divino. Todos nós sabemos, igreja, que somos vocacionados, escolhidos, salvos, transportados para fazermos parte de um reino celestial, de um reino divino para o qual iremos, e ele é incomparavelmente melhor. Ele é indizivelmente melhor, inigualavelmente, é difícil de expressar o que nos espera. Mas vamos lá nessa noite. Confiança no reino divino. Eu inauguro lendo Romanos 14, 17. Muito conhecida essa palavra. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que, deste modo, serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Te bendizemos, Deus vivo, eterno e glorioso Deus, que estás conosco e nos diriges, que nos congregas, que nos une e que possibilitou-nos a honra de termos os 5 minutos de oração, a honra de termos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E que agora, Pai, também, toda essa maravilhosa gama de elementos de unção, de visão de receber essa unção tremenda, vinda do Teu Espírito Santo, sobre as vidas dos membros do Ministério de Louvor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ontem nós vimos rapidamente uma noção, passamos por um nível, por um naipe, onde mostramos que o Senhor não está preocupado com comida, bebida, questões estéticas, as céticas, mas com a alegria, a paz e a justiça no Espírito Santo. Aí ele fala, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então nós sabemos que houve a época da igreja primitiva e em nossa época, doutrinas a miúde que se espalham tentando tirar o servo da presença da justiça, da paz, do amor em Cristo, para condensá-lo e para estipulá-lo dietas, coisas que são boas, mas que não tem nada a ver com o Espírito Santo na vida do templo do Espírito Santo. Então ontem aprendemos isso de uma forma maravilhosa. E dando continuidade em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ora, amados, então, nós somos libertos de um mundo, de um império das trevas, que nem reino é um império das trevas, que domina este mundo, e o Senhor nos libertou desse império das trevas, nos salvou, fizemos novas criaturas, fez uma lavagem gloriosa, e é por isso que o texto fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então hoje nós somos, com Cristo, habitantes desse reino celestial,
e espiritualmente já estamos à destra do Senhor, nas regiões celestiais em Cristo. E aqui, quando invocamos o nome do Senhor, ele faz valer lá o clamor da sua igreja, e principados, potestades despencam 10.000 à tua direita, 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e nada te fará mal, porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, o Senhor nos direciona. Então, bendito seja o nosso Deus. Ainda em João 18, bem dinâmica a doutrina, Evangelho de João 18, 36. Peço ao nosso amado pastor Haroldo, nosso líder lá no Cidade de Deus, junto com a pastora Neubis, que também está conosco, que ele nos faça essa leitura em João 18, 3:6 somente, meu pastor. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Oh, glória, muito obrigado, pastor. E o pastor nos deu exatamente, perfeitamente, executou essa leitura de uma forma maravilhosa. Eu vou ficar só nesse parte A, mas o pastor leu na íntegra e com razão. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Aqui ele estava fazendo essa afirmação a Pilatos. Então ele diz: mas agora o meu reino não é deste mundo. Nesse momento que eu estou sendo entregue, que eu vou partir, que eu darei minha vida pela humanidade, o meu reino não é deste mundo. Eu não sou daqui. O meu reino é celestial. E, obviamente, que aqui ele queria ressaltar que esse império das trevas, que esse sistema, que esse mundo não tem nada a ver com Deus. Não tem absolutamente nada a ver com Deus. Muito bem. E hoje e agora, vamos também a Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, do 28 ao 29. Hebreus 12, versículos do 28 ao 29. Queria que também a nossa amada presbítera Neubis nos desse essa honra dessa leitura em Hebreus capítulo 12, de 28 ao 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Perdão. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Glória a Deus, minha presbítera amada, glória a Deus. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Ainda agora nós lemos que servir a Deus de modo agradável é não se preocupar com bebida nem comida, mas em fazer a paz e a justiça na sua vida, do amor que vem de Deus, e deste modo, aquele que age de tal sorte, de tal modo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, nesse momento, nós mais uma vez nos munimos e nos municiamos dessa informação. Sirvamos a Deus de maneira agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, quando nós recebemos esse reino inabalável, entendemos que não é nenhuma ritualística, nenhuma proibição de itens, não toque nisso, não toque naquilo outro, nem nenhum tipo de genealogia que nos levará a Deus, mas o executar, o servir, o ter no seu coração a paz, a justiça e a fidelidade que vem do Senhor. Quem deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Justiça, paz e alegria. Aleluia. Segunda de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 11. Primeira de Pedro 1, versículo 11, versículo muito curto, que diz assim:
Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maneira? Aí lá em 1 Pedro, você faz uma retrospectiva e vai lembrar-se de quem une o domínio próprio, a virtude, e vai fazendo um elenco de 7 itens, onde você, desenvolvendo o amor, desenvolverá a fraternidade, e eu vou atrás, um pouco atrás, desenvolvendo o domínio próprio, você desenvolverá de uma forma maravilhosa a salvação espiritual. Aí ele fala, pois desta maneira, desta forma de crescimento espiritual, que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos amados, nós temos, como é que é? Isso, muito bem. Então, amados, desta maneira, a palavra de Deus nos concede, em 2 de Pedro 1,11, que é bom e nos será amplamente suprida a entrada no reino celestial, no reino eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos a Isaías, capítulo... Não, para isso, é Isaías? Não, capítulo 2. Deixa eu ver aqui para não errar, para não trocar a numeração. Primeiro aos Tessalonicenses 2, de 10 a 12, o nosso amado presbítero, Luciano Gonçalves, já vai conferindo, já nos irá ler, primeira de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 10 a 12. Oh, glória, amado de Deus. Valeu, presbítero. Leu na íntegra. É isso mesmo. Então, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos com relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que a maneira como pai para filho, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A forma que nós estamos tratando hoje, a forma como tratamos ontem, a forma como Deus estabelece, como Deus estabelece o comportamento do irmão, da irmã, na graça, no favor imerecido, sem se preocupar com doutrinas várias e estranhas. Quantos lembram de ontem? Não toque naquilo, não manuseie aquilo, não faça aquilo. Não, irmãos, hoje tem igrejas, irmão, em pregações que você fica absolutamente aturdido, aterrorizado com tanta heresia, com tanto lixo que estão jogando para a igreja do Senhor. Então, é dessa maneira que de pai para filho, como pai a seus filhos, o Senhor quer que a liderança advirta, admoeste, discipline, console e edifique a igreja para que ela jamais se apegue em coisas indevidas. Lei, as questões das leis sanitárias, do alimento, que em nada nos edificam, como Paulo escreveu a Timóteo. Eles proíbem e jamais vivem o evangelho. Muito bem, nessa noite, vou pedir mais uma leitura e depois uma repetição. Mas a primeira leitura
é com o nosso ministro Eduardo Guerra, que nos lerá Hebreus 10, de 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, Aleluia. e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oh, glória! Bendito seja o nosso Deus. Vai ter mais uma leitura daqui a pouquinho. Glorificado seja o nosso Altíssimo Senhor. Então, o Senhor está dizendo que nós não devemos abandonar a nossa confiança. Porque isso é lindo, irmãos. Não abandoneis, ou não vamos abandonar a vossa fé, não abandoneis a vossa fé, porque por ela, e ela é um grande galardão. Então, desta forma que nós estamos lendo, o Eduardo Guerra leu muito bem, eu já ia tornar a ler, mas ainda terá uma leitura, nós vamos vendo que Deus está nos mostrando que a sua dinâmica espiritual é a mesma. Ele não está preocupado, irmãos, com coisículas, com questiúnculas, com vestimenta, com aspectos, enfim, está preocupado com a nossa alma, com o nosso espírito, para que sirvamos a Ele de todo o nosso coração. E o Eduardo lendo, e nós quando lemos isso, vamos já ler de novo, você percebe algo tremendo. Por um pouco de tempo, aquele que vem, virá. É incrível quando se encontram dois tempos de verbo na mesma linha. Aquele que vem, virá. O que nós aprendemos? O que nós aprendemos com isso? É que ele vem com certeza. Ele vem com certeza absoluta. Ele é inigualável, infalível, ele é inquestionável, ele é inenarrável, ele é Deus. E aquele que vem, virá. Por que o virá no futuro? Porque sempre ao longo das gerações, a igreja questiona. A nossa geração questiona. Senhor, quando tu virás? Aquele que vem, virá. E acabou-se, ele virá. E no tempo dele, na hora dele, sem atrasar um segundo, ele virá com poder e muita glória, arrebatar a sua igreja para o primeiro momento, que é o encontro dele com a igreja. E subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Quanto de nós possamos aplaudir? Pensa agora também que aí mesmo, em Hebreus 10, de 35 a 39, a nossa linda e ungida presbítera Andreane Gonçalves leia, e após a leitura da nossa presbítera Andreane, ela lerá, ela vai depois da leitura orar, e depois estaremos aplaudindo o rei, e pedindo que o ministério de louvor suba para adorarmos ao Senhor. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia, Deus, graças te damos pelos teus poderosos feitos, Pai, pela tua doutrina esclarecedora, Pai, que possa frutificar em nosso ser, em nosso coração, e que nós possamos, em nome de Jesus, provar e ver que o Senhor é bom em todo tempo, e tu não nos deixa só nessa caminhada.
fazemos parte de um reino inabalável, o teu reino sempre eterno, firmado, meu Pai, em bondade, misericórdia, em fidelidade. E é nesta palavra, Pai, que nós nos apegamos. Aquele que vem brevemente virá. Isso é motivo de alegria e de grande gozo para a tua igreja. Com toda a alegria do nosso coração, nós confirmamos esta doutrina vinda do teu trono para as nossas vidas. Ânimo, igreja! Falta pouco, nós veremos o nosso Mestre. Assim nós oramos e te agradecemos, meu Senhor e Rei, em nome de Jesus. A igreja confirma? Amém. Vamos aplaudir.